Ana sentia o coração acelerado enquanto empurrava a porta da biblioteca da Universidade de Lisboa, o ar carregado com o cheiro de livros antigos e o silêncio opressivo da tarde chuvosa. Ela havia recebido uma mensagem de Maria, sua professora de matemática, marcando um encontro para ajudar com o trabalho final, mas algo no tom da mensagem inquietava. Mal sabia ela que, naquele momento, uma simples conversa mudaria tudo. Sentando-se à mesa isolada no canto, Ana observou Maria se aproximar, com seu casaco cinza elegante e o cabelo preto curto perfeitamente arrumado, como sempre. Maria era o epítome da profissionalidade, casada há 10 anos com um engenheiro respeitado, mãe de uma menina de 8 anos e uma católica devota que frequentava a missa todos os domingos na sede de Lisboa. Aos 35 anos, ela representava tudo o que a sociedade portuguesa esperava de uma mulher: estabilidade, família e discrição. Ana, por outro lado, aos 22 anos, era uma estudante de engenharia lutando contra seus próprios demónios internos. Crescera em uma família conservadora de Porto, onde o pai era um empresário rígido e a mãe uma dona de casa devota, havia ensinado a ela a reprimir qualquer sentimento que não se encaixasse no molde tradicional. Mas ultimamente, aqueles sentimentos por Maria, admiração que se transformara em algo mais profundo, mais proibido, a consumiam. Obrigada por vir, professora, disse Ana, tentando manter a voz firme. Maria sorriu levemente, sentando-se ao lado dela e abrindo o laptop. Não há de quê, Ana. Você é uma das minhas melhores alunas. Vamos resolver isso. Elas começaram a discutir as equações complexas, mas o ar entre elas estava carregado. Ana sentia o perfume sutil de Maria, uma mistura de lavanda e baunilha, e isso distraía. Em um momento de silêncio, Maria pausou, olhando para Ana com uma intensidade incomum. Ana, há algo que eu preciso te dizer. Algo que eu venho lutando há meses. As palavras saíram como um sussurro: eu não sou quem as pessoas pensam que sou. Meu casamento é uma fachada. Eu me casei por pressão da família, da igreja, da sociedade. Mas eu sinto atração por mulheres. Por você. O mundo de Ana parou. Ela piscou, atordoada, sentindo um misto de euforia e terror. Como assim? Maria, a professora heterossexual perfeita, confessando isso? A biblioteca pareceu girar e Ana sentiu as lágrimas brotarem. Professora. Maria. Eu também sinto algo por você. Mas isso não pode ser real? A confissão abriu uma caixa de Pandora. Nos dias seguintes, Ana mal conseguia se concentrar nas aulas. Ela revivia a cena na mente, o toque acidental das mãos sobre o teclado, o olhar vulnerável de Maria. Mas o choque inicial deu lugar a uma onda de conflitos internos. Ana sempre soubera que era diferente. Aos 16 anos, havia tido um crush secreto por uma amiga da escola, mas o medo da rejeição familiar a fizera enterrar isso. Agora, com Maria, tudo voltava à tona. E Maria? Ela havia casado jovem, pressionada pelos pais católicos fervorosos de uma pequena vila no Alentejo. Seu marido, João, era um homem bom, mas o amor romântico nunca existira. Eles dormiam em quartos separados há anos, mantendo as aparências pela filha, Sofia. Ana começou a se encontrar com Maria em segredo, em cafés escondidos nas ruelas de Alfama. Conversas profundas sobre identidade, sobre o peso da tradição portuguesa, onde o casamento gay era legal desde 2010, mas a aceitação social ainda era frágil, especialmente em famílias conservadoras. Eu me sinto uma traidora, confessou Maria uma noite, enquanto tomavam um café forte. Traio João, traio Sofia, traio a mim mesma por tanto tempo. Ana tocou sua mão, sentindo tremor. Mas e se isso for a verdade? E se negar for a verdadeira traição? O conflito se intensificava. Ana recebia chamadas do pai, questionando por que ela parecia distante. Você precisa focar nos estudos, não nessas bobagens modernas, ele dizia, e quando o machismo enraizado.
Maria, por sua vez, lutava com a culpa católica, confissões no confessionário onde o padre advertia sobre o pecado. Mas os momentos com Ana eram como um bálsamo, risadas compartilhadas sobre anedotas da universidade, olhares que diziam mais que palavras. No entanto, a tensão crescia. Um dia, durante uma aula, Ana viu Maria hesitar ao explicar um teorema e soube que a professora estava à beira do colapso. Então veio o primeiro confronto. Ana convidou Maria para um passeio no Parque Eduardo VII. Lá, sob o sol de outono, elas se beijaram pela primeira vez, um beijo tímido, cheio de anos de repressão. Mas ao voltar para casa, Maria encontrou João esperando, com uma expressão preocupada. Onde você estava? Sofia perguntou por você. A mentira saiu fácil demais, reunião com alunos. Mas o peso da decepção em si mesma a consumia. Ana, em seu apartamento estudantil, chorava sozinha, questionando se valia a pena o risco de destruir vidas. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, amplificava o drama. Amigos de Ana, liberais da geração Z, a encorajavam, siga seu coração. Mas a família? O pai, que via o casamento como sagrado, e a mãe, que sonhava com netos. Maria enfrentava o mesmo. Sua irmã, uma freira em Fátima, a lembrava constantemente das obrigações morais. Deus nos testa, mas não nos permite pecar, ela dizia em chamadas. À medida que os encontros se intensificavam, as decisões se tornavam mais difíceis. Ana começou a ignorar chamadas da família, focando em Maria. Mas um incidente mudou tudo. Durante uma festa universitária, uma amiga bêbada de Ana viu as duas juntas em um canto escuro e espalhou o boato. No dia seguinte, sussurros na sala de aula. Maria, pálida, chamou Ana para o escritório. Isso não pode continuar assim. Estamos arriscando tudo. Ana, com lágrimas nos olhos, rebateu. Mas e nós? E nosso amor? A discussão terminou em abraços, mas o dano estava feito. Os boatos se espalharam como fogo em palha seca pela universidade. Ana sentia olhares julgadores nos corredores, colegas cochichando sobre a aluna e a professora. Ela se isolou, passando noites em claro, debatendo internamente. Era amor verdadeiro ou apenas uma ilusão nascida da admiração? Maria, em casa, enfrentava um inferno particular. João notava sua distração, questionando. O que há de errado, Maria? Você parece distante. Ela mentia, dizendo ser estresse do trabalho, mas a culpa a corroía. Sofia, a filha inocente, percebia a tensão e perguntava: Mamãe, você está brava comigo? Cada pergunta era uma facada. Ana decidiu confrontar sua família. Em uma viagem de fim de semana a Porto, ela reuniu coragem durante o jantar familiar. Pai, mãe, eu preciso contar algo. Eu gosto de mulheres. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai, com o rosto vermelho de raiva, bateu na mesa. Isso é absurdo. É a influência dessa universidade liberal em Lisboa. Você vai se casar com um bom homem, como Deus manda. A mãe chorava, murmurando orações. Ana saiu correndo, pegando o trem de volta, sentindo-se rejeitada. Ligou para Maria em prantos: eles me odeiam agora. Maria, tocada pela vulnerabilidade de Ana, marcou um encontro em um hotel discreto nos arredores de Sintra. Lá, elas conversaram por horas sobre as pressões sociais. Em Portugal, podemos casar legalmente, mas e a igreja? E as famílias? Meu pai me deserdaria se soubesse, disse Maria, recordando sua infância no Alentejo, onde tradições católicas ditavam tudo. Ana, com os olhos inchados, respondeu: mas negarmos isso é viver uma mentira. Olhe para o seu casamento, você é infeliz há anos. Maria assentiu, mas o medo a paralisava. E Sofia? Ela precisa de uma família estável. O conflito moral se aprofundava.
Maria começou a questionar sua fé, frequentava a missa, mas as homilias sobre família tradicional a faziam-se sentir uma hipócrita. Ana, por sua vez, lidava com a depressão, perdendo peso e notas caindo. Uma amiga próxima, Rita, a confrontou: "Você está se destruindo por isso. Vale a pena?" Ana defendeu: "Vale, porque é real." Mas internamente, duvidava. Então veio a traição. João, suspeitando, seguiu Maria até um café onde ela se encontrava com Ana. Vendo-as de mãos dadas, ele confrontou Maria em casa naquela noite. "Quem é ela? Como você pôde?" Gritou com lágrimas de raiva. Maria, em pânico, negou no início, mas quebrou: "Eu a amo, João. Nunca te amei como devia." Ele saiu batendo a porta, levando Sofia para a casa dos pais. Maria desabou, ligando para Ana: "Ele sabe. Tudo acabou." Ana correu para o apartamento de Maria, encontrando-a em estado de choque. Elas passaram a noite abraçadas, chorando. Mas o amanhecer trouxe decisões duras. "Eu preciso escolher", disse Maria. "Ou continuo com a vida que conheço, ou arrisco tudo por nós." Ana, com o coração apertado, rebateu: "Escolher a segurança é trair a si mesma." A discussão escalou, com acusações voando, Ana chamando Maria de covarde, Maria chamando Ana de ingênua. Nos dias seguintes, a pressão social aumentou. A universidade iniciou uma investigação discreta sobre o relacionamento, citando ética profissional. Maria foi chamada pelo reitor e isso pode custar seu emprego. Ana enfrentava o ostracismo dos colegas conservadores, que a viam como a destruidora de lares. Sua família cortou contato, o pai enviando uma mensagem fria: "Não volte até se endireitar." Apesar disso, momentos de intimidade as uniam. Em uma viagem secreta a Cascais, elas caminharam pela praia, sentindo a brisa do Atlântico. "Aqui, parece que o mundo não existe", murmurou Ana. Maria sorriu: "Mas ele existe, e nos julga." O idílio foi interrompido por uma ligação de João: "Quero divórcio. Mas lutarei pela custódia de Sofia." Maria entrou em pânico, vendo sua filha como o preço a pagar. Ana, sentindo peso, começou a questionar sua própria ética. Estava ela sendo egoísta, forçando Maria a uma escolha impossível? Em uma sessão de terapia que começou secretamente, o terapeuta perguntou: "O amor justifica a dor causada aos outros?" Ana saiu confusa, mas determinada. O divórcio se tornou uma batalha sangrenta. João, ferido e vingativo, contratou um advogado agressivo, alegando infidelidade e instabilidade emocional de Maria. As audiências no Tribunal de Família em Lisboa eram um pesadelo, testemunhas da família de João pintando Maria como uma mãe negligente. Sofia, confusa, chorava nas visitas supervisionadas: "Porque papai e mamãe brigam?" Maria, destruída, confidenciava a Ana: "Estou perdendo tudo por causa de nós." Ana, apoiando, mas internamente atormentada, respondia: "Não é por nós, é pela verdade." A sociedade amplificava o drama. Jornais locais sensacionalistas publicaram artigos anónimos sobre professor envolvido em escândalo lésbico, embora sem nomes. Amigos de Maria se afastaram, temendo o estigma. Sua irmã, a freira, veio de Fátima para uma intervenção: "Isso é o diabo te testando. Volte para João, pelo amor de Deus." Maria rebateu: "E se Deus me fez assim?" A discussão terminou em lágrimas, com a irmã partindo sem adeus. Ana enfrentava sua própria guerra interna. Sem apoio familiar, ela trabalhava meio período em um café para se sustentar, exausta. Sonhos com rejeição a acordavam soando. Mas o amor por Maria impulsionava. Elas se encontravam em parques remotos, planejando um futuro incerto. "Podemos morar juntas, criar Sofia como uma família moderna", sugeria Ana. Maria hesitava: "E se a sociedade nos rejeitar?"
Em Portugal, ainda há preconceito, especialmente com crianças envolvidas. Um ponto de virada veio quando Sofia, em uma visita, perguntou inocentemente: Mamãe, você gosta de meninas como a Ana? Maria, chocada, explicou gentilmente: Sim, filha. O amor não tem regras. Sofia sorriu: Então eu gosto dela também. Aquilo deu esperança a Maria, mas o tribunal decidiu temporariamente pela custódia compartilhada, com condições. A tensão culminou em uma briga feia entre Ana e Maria. Após uma audiência estressante, Maria explodiu: Você não entende o que estou sacrificando. Minha carreira, minha família. Ana, ferida, rebateu: E eu? Perdi meus pais por isso. Elas se separaram por dias, cada uma lidando com a dor sozinha. Ana bebeu demais em uma noite, quase ligando para ex-amigos em busca de conforto. Maria rezou na igreja, questionando sua escolha. Mas a reconciliação veio com uma carta de João, surpreendentemente: Eu te perdoo, Maria. Quero que Sofia tenha 2 pais felizes, mesmo que separados. Aliviada, Maria correu para Ana, pedindo perdão. Elas se abraçaram, prometendo enfrentar o mundo juntas. No entanto, a vitória era agridoce. Maria perdeu a promoção na universidade e Ana lutava com depressão. O despertar coletivo começou. Ana reconectou com a mãe que, após meses, ligou: Eu te amo, filha. Demorei para aceitar, mas Deus nos ensina a amar. O pai permaneceu distante, mas era um começo. Maria, fortalecida, começou a advogar discretamente por direitos LGBT em círculos acadêmicos. Com o divórcio finalizado, Maria e Ana alugaram um pequeno apartamento em Bairro Alto, criando um lar para Sofia nos fins de semana. A rotina era desafiadora: equilibrar trabalho, estudos e preconceitos sutis. Vizinhos cochichavam, mas elas ignoravam. Sofia se adaptava, desenhando famílias com 2 mamães. Mas o preço era alto. Maria perdeu amigos de longa data e Ana enfrentava bullying online de ex-colegas. Um novo conflito surgiu quando a ex-sogra de Maria, uma viúva devota, tentou interferir na custódia, alegando influência imoral. Outra audiência, depoimentos emocionais, com Maria defendendo: Meu amor por Ana não me torna menos mãe. O juiz, progressista, manteve a custódia compartilhada, mas advertiu sobre estabilidade. Ana, agora formada, conseguiu um emprego em uma firma de engenharia, mas o stress a levava a questionar: valeu a pena tanto sofrimento? Maria, promovida apesar dos boatos, respondia: sim, porque agora vive autenticamente. Elas participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, sentindo solidariedade na multidão colorida. Mas a traição final veio de dentro. Rita, a amiga de Ana, invejosa do relacionamento, espalhou detalhes íntimos em redes sociais. O backlash foi feroz, ameaças anônimas, Maria recebendo e-mails odiosos na universidade. Elas se fecharam, debatendo se deviam se mudar para o exterior. Portugal progrediu, mas não o suficiente, lamentava Maria. Em uma noite chuvosa, Ana confrontou Rita. Porquê? Éramos amigas. Rita admitiu: eu te amava, Ana. Mas você escolheu ela. A revelação chocou Ana, adicionando camadas de culpa. Ela voltou para Maria, confessando tudo. Maria, sábia, perdoou. O amor nos testa de formas inesperadas. O clímax veio com uma crise de saúde. Maria sofreu um colapso de estresse, hospitalizada. Ana ficou ao lado, rezando pela primeira vez em anos. Sofia visitou, dizendo: melhor, mamãe. Eu preciso de você e da Ana. Aquilo uniu elas mais. Recuperada, Maria propôs casamento. Vamos oficializar isso. Ana aceitou, mas com reservas sobre a reação familiar. O casamento foi simples, na Câmara Municipal de Lisboa, com poucos amigos e Sofia como da minha. João, surpreendentemente, compareceu, desejando felicidades.
Mas a família de Maria boicotou e os pais de Ana enviaram uma carta fria. A lua de mel em Madeira foi um oásis, mas o retorno trouxe realidade, discriminação no trabalho de Ana, onde colegas faziam piadas homofóbicas. Maria, agora ativista, deu uma palestra na universidade sobre identidade de género, inspirando alunos. Ana apoiava, mas internamente lutava com ressentimento pelo preço pago. Perdi minha família por completo, confidenciou uma terapeuta. A resposta, mas ganhou uma nova. Um confronto final com o pai de Ana, ele veio a Lisboa, furioso. Você destruiu nossa família. Gritou. Ana rebateu, não, pai. A intolerância destruiu. Ele partiu, mas plantou sementes de dúvida. Anos depois, com Sofia adolescente e aceitando a família, Maria e Ana refletiam. Elas haviam pago caro, carreiras impactadas, relacionamentos rompidos, saúde mental abalada. Mas o amor persistia, um farol em meio à tempestade. Será que negar o amor verdadeiro por causa das expectativas sociais é sempre a escolha moralmente correta?